Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos à nossa live. Então, dá uns minutinhos aqui para o YouTube avisar, chegar as notificações de que estamos ao vivo. E seja muito bem-vindo à nossa semana de oração. Já começamos com o pé direito ontem, foi muita bênção. Se você perdeu a transmissão de ontem, não pôde assistir, reveja no nosso canal, tá gravado lá. Foi muita bênção. E você é nosso convidado, aproveita agora para compartilhar o link com outras pessoas e estar conosco nessa semana de oração que promete muitas bênçãos. Eu acredito que todas as famílias aí vão ser muito bem abençoadas, tá certo? Então, é, enquanto o pessoal tem tempo aí para estar chegando, eu convido a todos que estão conosco já ao vivo agora a nós fazermos uma oração inicial aqui, porque temos que começar com o nosso Deus. Então, convido a todos que puderem, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por o Senhor cuidar de cada um aqui de seus filhos, nos abençoar, com cuidar de nossa família, por muitas bênçãos em nossos caminhos. E nessa semana aqui de oração, entregamos as nossas famílias em tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa transformar a família de cada pessoa que está participando, possamos ser servos de Deus aqui na terra. Transformar as nossas vidas e principalmente a vida do próximo, Pai. Esteja conosco durante a transmissão, durante toda essa semana, que o Santo Espírito esteja conosco ao abrir da palavra, nos trazendo luz, entendimento, transmitindo a sua sabedoria, Pai. Muito obrigado por tudo e permaneça conosco como pregador, logo mais será apresentado. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus é o que lhe pedimos. Amém. Então, é isso. Vamos, nesse momento, louvar a Deus com um hino muito especial. Tudo é belo ao meu redor, com amor no lar. A beleza
certo. Louvado seja Deus. Então, neste momento, vamos ter um momento infantil com o pastor Tiago. Maravilha, olha só, eu estou aqui num lugar muito especial. Nós estamos aqui em um pequeno grupo e tem um povo animado aqui, tem muitas crianças também. E esse momento infantil vai ser feito aqui com as crianças. Eu chamo todas as crianças para vir aqui pertinho de mim. Os adultos vão cantar de longe também, mas as crianças vão cantar aqui de perto. Pode vir aqui, todo mundo vem aqui. Quero ver agora as crianças aqui, ó. Vamos cantar, ó. O pessoal está assistindo lá, vocês estão ao vivo na internet, ao vivo no mundo inteiro aí, ó, viu? Vamos ver, vamos colocar as crianças aqui, ó. Dá um grito. Vamos cantar então. E nós vamos cantar. Nós vamos cantar uma música conhecida, né? Mas essas crianças vão cantar. Qual que é a música mesmo? Minha Pequenina Luz. Vocês conhecem aí em casa também, pode cantar junto. Mas eu quero ver todo mundo cantando. Os adultos vão cantar aqui atrás e as crianças aqui na frente. Vamos cantar então? 2, 3 e... A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Todo mundo, vai! A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Deixar brilhar. Amém? Amém. Ó, nós estamos aqui em um pequeno grupo. Tem crianças aqui muito especiais, não é verdade? E eu vou contar uma história para vocês. E para as crianças que estão lá também assistindo, vão ouvir e aprender. Vocês conhecem a história da luz? A história da pequenina luz? Deixa eu contar para vocês que há muito tempo atrás, aqui nessa ilha, na ilha da Irlanda, algo especial aconteceu. Lá numa região chamada Dunleary, que é perto de Dublin, né? Você consegue pegar um ônibus do centro de Dublin para Dunleary. Tem um farol ali muito especial. E se você for aqui naquele farol, você vai ver a bandeira da Irlanda em tudo que é lugar ali, mas a bandeira também de um outro país, que é um país que você nunca imaginaria que teria uma bandeira ali. A bandeira da Turquia. Alguém que saberia dizer por que cargas d'água tem a bandeira da Turquia ali? Por quê? Pois é, há muito tempo atrás, a Irlanda passou por uma grande fome e todo mundo aqui estava passando grande necessidade, porque uma praga infestou as batatas, o alimento que as pessoas mais comiam. Faltava comida para todo mundo. Os países vizinhos aqui colaboravam com um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas havia um sheik árabe, um muçulmano, né, um sheik lá das Arábias, como se fosse assim, na verdade lá da Turquia, que ele disse o quê? O pessoal da Turquia está passando fome, eu vou ajudá-los. E ele encheu um navio de alimento e dinheiro. Havia caixas em vez de ter alimento, caixas com dinheiro. E as pessoas receberam na Irlanda muito alimento, muitos recursos para poder aliviar a fome. Eu pergunto, você acha que esse sultão da Turquia foi uma luz para o pessoal aqui da Irlanda, sim ou não? Foi uma luz, porque ele se deixou ser usado por Deus para abençoar as pessoas. E nós também podemos ser uma luz para outras pessoas, abençoando os outros, quem precisa, através de uma palavra de carinho, através de um ato de amor e serviço, e falando para as pessoas ao nosso redor o que nós estudamos hoje aqui. Que Jesus está muito perto está muito perto de nós, está muito perto de voltar, né? E que todos nós devemos nos preparar para esse grande dia. Quantos aqui querem ser uma luz espalhando a mensagem de boas novas de Jesus para outras pessoas? Posso ver as mãos? Amém por isso. E eu quero orar por vocês, crianças que estão aqui, e por as crianças que talvez estejam nos assistindo, não só aqui no Zoom, ok? Está sendo transmitido na internet, e tem muitas crianças aí que estão assistindo. Vamos orar então? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, que cada criança seja uma luz sempre a irradiar o teu amor para as pessoas que estão ao redor delas.
Abençoe a mensagem do pregador que ouviremos logo mais. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe cada criança que está aí nos assistindo. Amém. Agora, neste momento, Elisama, você pode fazer a apresentação? Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou apresentar a vocês o pastor Bruno Franco. É, a- o pastor, ele é um momentinho só, gente, espera aí só um pouquinho que o povo tá pedindo o link. Bom, o pastor Franco, eu conheço ele de Anápolis, tá, gente? A gente acabou, se conheceu na escola adventista. Ele nasceu na Baixada Santista, na cidade de Peruíbe, São Paulo, e é casado com a professora Veridiane. E juntos, eles têm dois filhos, o Daniel e Gabriel. O pastor Bruno, ele é teólogo, historiador, professor e torcedor do Santista. Torcedor Santista. Ele é bem firme nesse, apesar de tanta, não tá trazendo tantas alegrias, né, pastor? Mas ele é um torcedor fiel. Quando ele chegou em Anápolis, ele trabalhou um tempo na escola adventista e foi ancião da Igreja da Jaiara e capelão, né? Mas atualmente, hoje ele trabalha na educação hospitalar contínua, e continua morando em Anápolis. Então, com vocês, apresento essa pessoa querida, né, generosa de coração, o pastor Bruno Franco. Obrigado, Elisama. E antes de Bruno falar, eu não podia deixar de falar também um pouquinho, pois nós estudamos juntos, nós nos começamos e formamos juntos no NASP em 2010. Eu era da turma B e ele era da turma A, e convivemos ali por 4 anos no NASP. Amigo, é um prazer ter você aqui com a gente. Que Deus te use poderosamente. Obrigado, pastor Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço, Elisama, pelo convite e muito obrigado. Realmente, Tiago, faz algum tempinho, né, que a gente se formou, né, cara? Mas é bom aqui estar com vocês. E para vocês verem como esse mundo é pequeno, né? Quem imaginava que eu ia encontrar o Tiago agora e poder conversá-lo, né, do outro lado, né, Tiago? Mas, queridos, é muito bom estar com vocês aqui. A Elisama, quando ela me convidou, ela disse assim: Olha, Bruno, a gente precisa de alguém que fale sobre um tema muito complicado, muito difícil. Eu falei: Nossa, e agora, né? Meu Deus. Aí ela me passou o tema e falou assim: É sobre a questão de orçamento familiar. Eu falei: Nossa, é um tema muito bom. É um tema bem interessante para trabalhar, principalmente quando a gente fala, né? Nós que somos, que cremos em Deus, né? Cremos no nosso Senhor. E assim, eu vou falar para vocês que esse é um tema que perdura toda a Bíblia, né? Eu Eu tenho autorização para. Meu usuário tem autorização para mostrar alguma projeção ou não? Eu não me recordo. Tem? Ok. Eu vou projetar daqui a pouco só para ficar mais visual para vocês. Mas quando a gente fala sobre finanças de maneira geral, e vocês já estão numa semana de oração, pelo que me informaram, e já foram falados vários temas, então provavelmente já devem ter ouvido falar que esse é um tema muito importante. E falando especificamente para as famílias, se você pegar os últimos dados que nós temos, cerca de aproximadamente 70% dos casos de divórcios, ou seja, de casais que se separam, tem a ver com questões financeiras. E como pastor no ministério, né, e o pastor Tiago pode falar melhor do que eu sobre isso, muitas vezes, muitos casos, né, de famílias que acabam se desestruturando por questões financeiras. Em sua grande maioria, é justamente por dívidas ou endividamento. Então, assim, quando nós olhamos para o nosso cenário do mundo como um todo, nós vemos que o nosso mundo ele está passando por inúmeras crises. Uma das mais recentes, talvez, foi a do Covid. Mas, assim, o nosso mundo ele passou por várias crises e vamos enfrentar mais crises ainda. E como mordomos de Deus, nós temos inúmeras responsabilidades. E uma delas é administrar corretamente aquilo que o nosso Deus ele nos confiou. Eu queria só apresentar, eu vou ver se eu consigo jogar o slide aqui, só um minutinho, ver se vocês conseguem ver, só um instante, tá? Deixa eu só ver se eu consigo mandar aqui, que aí todo mundo consegue acompanhá-lo ali.
Acho que agora vocês já devem estar vendo o slide, correto? Será que eu consigo aumentar ele? Vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver a minha Sim, câmera? sim, sim. Ótimo, vou apresentar assim só por causa para vocês entenderem um pouquinho ali. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele. Conseguem ver o aumentado? Sim, Estão vendo meu slide ainda? Sim, Ótimo, perfeito. Então vamos seguir um pouquinho aqui. Então, quando a gente fala sobre esse tema, eu fiquei pensando bastante sobre ele. Nós temos que entender o seguinte: quando a gente fala sobre a questão do orçamento familiar, sabe, Deus, ele tem um plano para todos nós. Isso é um fato. E quando nós vamos na Bíblia, nós vemos que Deus é um Deus ele, completamente de ordem. Desde a sua criação até mesmo o plano da redenção passou por um planejamento. E não seria diferente para nós. Porque quando a gente fala sobre orçamento familiar, o que que nós temos que entender? Basicamente, de maneira muito simples, quando fala-se de orçamento, nós estamos falando de um plano do qual nós vamos saber exatamente as nossas despesas e os nossos gastos e poderemos, né, juntamente com a nossa família, colocar as despesas e também os nossos gastos dentro do nosso orçamento. Mas o que acontece, e eu não sei se acontece talvez com a sua família, você que está me ouvindo agora, né? Talvez até online, talvez aconteça isso com você. Muitas vezes a gente começa a ter vários desejos, né? Isso, nós vivemos numa sociedade que ela é muito consumista. Então você começa ali, né, e vem aquelas propagandas, e vem aquele desejo de adquirir algo, e assim, né, vai tendo tudo isso, e nós acabamos assumindo dívidas das quais acabam comprometendo boa parte da nossa renda, acaba comprometendo, né, muito da nossa vida. E isso acaba afetando não apenas a nossa estrutura familiar, como também a nossa fidelidade a Deus. Se você está vendo na sua tela, eu coloquei um texto de Lucas, capítulo 14, e eu queria ler para você, eu sei que o nosso tempo, né, é controlado, mas olha o que diz ali, olha, qual de vocês, Lucas 14, se você estiver com sua Bíblia, você pode acompanhar, mas eu coloquei aqui na tela para que você também acompanhasse comigo, diz assim, olha, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem riram dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, verso 31, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, verso 32, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Sabe que Jesus estava contando essa ilustração para mostrar algo bem importante que chama-se planejamento. Quando nós vamos agir, nós temos que pensar, você tem que parar e pensar. Lembra que eu falei para você no início sobre a questão do planejamento de Deus? Quando Deus foi construir esse mundo, se você for em Gênesis capítulo 1, você vai ver ali, as crianças conhecem a história. Deus, ele começa a planejar o mundo desde lá do início. Nós temos isso no livro História da Redenção. Deus já tinha esse plano. E aí Deus começa. Ele começa na sequência certinha. Primeiro é a luz, né? Ele separa primeiro, né? Tem um mundo ali, há a separação. E cada um dos itens que Deus vai colocando ali segue uma ordem lógica. E por que isso ocorre? Justamente porque Deus sabia que para que o homem pudesse viver bem neste mundo, haveria necessidade de que ele tivesse, antes disso, todos os meios necessários para a sua sobrevivência, bem como a sobrevivência da sua família. E aí você começa a ver que Deus, ele é, então, um Deus de ordem, de organização. E aí você começa, continua lendo ali o livro, você vai para Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, você tem Deus criando, mas logo no capítulo 3 você tem a queda do homem. E quando nós vamos lendo e conhecendo um pouquinho mais o que diz a Bíblia, nós vemos que Deus não foi pego desprevenido. Pelo contrário, o próprio Deus, ele tinha um planejamento. Isso não significa que Deus esperava que o homem e a mulher pecassem e não estávamos determinados a pecar e, né, sofrer o que nós hoje passamos em consequência do pecado. Mas Deus tinha um plano, que era o plano da salvação. Desde o início, Deus sabia. E desde o início, ele se preveu. E aqui é o primeiro princípio que nós temos que trabalhar, porque como nós somos mordomos de Deus, e o que é ser mordomo de Deus? Ser mordomo de Deus é administrar, é reconhecer que nós somos escolhidos para cuidar deste mundo. Lá no próprio livro de Gênesis, quando Deus ele coloca o homem no jardim, uma das funções que o homem deveria ter ali era cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado.
O mundo fora criado perfeito por Deus. Tanto é que Deus finaliza dizendo que estava tudo bom. E ele cria o homem e dá a ele uma função. E a função do homem era cuidar, era estar ali agora, então, junto com a criação de Deus e administrar. E é por isso que nós usamos o termo mordomo, ou seja, mordomo é aquele que foi escolhido para administrar, para cuidar. Por nós não somos, de fato, o dono, mas Deus nos deu esse mundo para que nós, então, cuidássemos dele para ele. Dessa forma, você que está me ouvindo, né, você é um mordomo. E por ser um mordomo, nós temos agora que cuidar do que Deus nos deu. E Jesus, quando estava conversando com seus discípulos, dentro desse contexto, ele começa a falar justamente isso. Se você primeiro não senta, não se planeja, imagine você vai construir uma casa, vamos para exemplos mais práticos, e você está ali construindo uma casa, você tem que se planejar. Você tem que pensar o que você vai fazer, quanto você vai gastar. Este princípio é um princípio que vai permear toda a Bíblia, que é o planejamento. Agora, pare e pensa comigo. Você se planeja antes de comprar algo? Não, eu vou mudar a pergunta, que talvez tenha ficado um pouquinho, né, complicado. Você, primeiro, verifica se você tem condições de comprar algo, você compra e depois você pensa em pagar. Bom, eu não sei o seu caso, mas muitas pessoas, elas primeiro compram, primeiro fazem a dívida e depois elas vão pensar como pagar. Aí elas vão pensar em cartão de crédito, em crediário, e tudo isso, a longo prazo, e nós vamos falar com mais detalhes, eu vou dar dicas práticas hoje para você, você vai ver que isso acaba gerando uma bola de neve. E alguns estudos que nós estamos vendo agora mostram que as dívidas têm gerado problemas conjugais. Agora que você que é casado, que está me ouvindo, pensa um pouquinho comigo. Você e sua família, será que estão passando por problemas e dificuldades? Afinal, todos nós passamos, mas será que alguma parte dessas brigas não são geradas e motivadas por questões financeiras? Agora pense na sua parte espiritual. Quando nós falamos de dívidas, elas acabam tirando o nosso sono. Muitas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas devido a não poder pagar ou até mesmo ao acréscimo constante de juros que vem. Você já parou para pensar que isso também talvez tenha afetado a sua espiritualidade? Será que você já parou para pensar que talvez a sua vida espiritual esteja, vou usar esse termo aqui, morna? E uma das causas tenha sido que os recursos que Deus lhe concedeu têm sido administrados de maneira inadequada, quem sabe por falta de administração. E isso tem ocasionado transtornos não apenas familiares e conjugais, mas também espirituais. Se esse é o seu caso, continua aqui comigo aqui, que nós vamos ver algumas dicas, mas eu queria falar um segundo princípio antes de dar essas dicas. Primeiro princípio, então, é bem simples, planejamento. Eu vou falar sobre isso adiante. Mas quer saber qual é o segundo princípio? Ele é conhecido por todos nós e diz assim, se você conhece, alguns já até decoraram, Mateus 6:33, que diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, desde o início vocês viram que eu falei bastante sobre mordomo, né? Que nós somos mordomos e tudo mais. Mas qual é a primeira coisa que você faz no seu dia? Sim, o que isso tem a ver, né? Mas o que isso tem a ver, Bruno, com finanças, com a questão do orçamento? Bom, se nós administramos aquilo que pertence a Deus, a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa agenda é Deus. Sim, primeiro buscamos ao Senhor. E as demais coisas, elas são acrescentadas. Só que essa filosofia é um pouquinho diferente do mundo. Porque nós aprendemos e nós estamos no mundo e somos influenciados pelo mundo, e nós somos ensinados assim: primeiro você busca, primeiro você vai lá, vai atrás, você tenta conseguir, e aí Deus ele entra como uma espécie de uma muleta. Ele sabe, quando você precisar, você vai até ele. Só que, na verdade, a Bíblia deixa bem claro que a primeira coisa que você deve fazer é buscar a Deus. Você, família que está me ouvindo, a primeira coisa que nós devemos colocar é Deus. Seja através do culto, seja através das orações, seja através do estudo da palavra de Deus, bem como da lição da escola sabatina, e principalmente através dos dízimos e das ofertas.
Então, para nós continuarmos essa conversa, você entender melhor o que é um orçamento, dois princípios eu já falei aqui, você precisa gravar ele na sua mente. Primeiro princípio, planejamento. Afinal de contas, Deus é um ser que planejou a nossa existência, bem como planejou o plano da salvação. E o segundo princípio que nós temos que ter em mente é justamente o princípio de, em primeiro lugar, colocarmos a Deus. Diante disso, eu queria trazer, né, por causa do nosso tempo, eu queria trazer aqui para vocês algumas dicas práticas. Então, assim, quando a gente fala sobre, né, finanças, sabe, ninguém quer passar o resto da vida pagando juros e se endividando, na verdade. Eu acredito que você que está me ouvindo, né, a família que está aqui conosco aqui, acredito que não quer passar o resto da vida, imagina, né? Vários e vários anos ali, boa parte dos recursos vocês têm trabalhado, pagando juros, se endividando, ou entrando no famoso cheque especial e juros e mais juros. E aí, então, que começa a importância de se planejar como família. Então, o planejamento familiar ou orçamento familiar, ele entra dentro desse contexto. Nós vivemos num mundo que valoriza o consumismo, num mundo do qual valoriza o gasto, onde nós somos conhecidos pelo que temos e não pelo que somos. Mas aqui o convite que nós temos é justamente para colocar tudo no seu devido lugar. Então, primeira dica que nós temos que usar bem o nosso dinheiro. E eu começo com uma pergunta para você pensar. Você usa e aplica o seu dinheiro de forma adequada? Pare e pense um pouquinho. A gente está falando de finanças aqui, mas pensa nos seus recursos. Você trabalha a semana toda, você trabalha por dia, você tem ali, né, você, sua família, independente de como ela seja composta, vocês saem todos os dias, vão trabalhar, mas você tem adequado suficientemente esse dinheiro? Tem aplicado de forma correta, de forma coerente? Pensa comigo, eu coloquei aqui 4 perguntas ali bem simples. Você sabe exatamente quanto você gasta por mês? Sabe o que é engraçado? Quando a gente fala sobre esse tema, eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, ele não ganhava muito mal, tá? A gente estava conversando, eu trabalhava na época em Brasília, e ele falou assim, olha, Bruno, eu vou ser sincero contigo, eu não sei quanto eu ganho. Ele tinha uma empresa, tá? E a empresa dele girava muito, ele tinha funcionários, e eles tinham vários contratos. Eu falei assim, sinceramente, eu não sei quanto que eu ganho. Eu não sei. Eu não sei quanto que eu ganho por mês. Eu sei que o dinheiro vai entrando, mas eu não sei o quanto que eu ganho por mês. Eu não sei se esse é o seu caso, mas você sabe quanto você ganha por mês? Aí vem a segunda pergunta. Se você sabe quanto você gasta por mês? Ixi, quando eu fiz essa pergunta, eu falei, e aí que eu não sei mesmo. Porque todo mês é uma coisa, é isso, é aquilo. E ele tinha um hábito, eu não sei se é o seu hábito, é daquele famoso bombeiro, né? Sabe, assim, apagando incêndios. Então, ele tinha um recurso que entrava, mas ele gastava. Então, no final das contas, ele não sabia quanto ele gastava. E aí ele misturava o dinheiro da empresa dele, misturava isso, misturava aquilo. E este homem, eu lembro que eu estava atendendo ele em Brasília, ele era um dos empresários de lá e estava passando por grandes dificuldades na sua família por causa de recursos. Ele já estava devendo. E ele chegou a cometer, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar esse termo, de, né, pedir empréstimo para pessoas das quais emprestam esse dinheiro, sabe? Alguns conhecem como agiota, e outros nomes. E já estava devendo, e tinha os juros, e a vida dele toda bagunçada, e ele nos procurou justamente pedindo ajuda. E dizendo, não sei o que eu faço. E quando nós conversávamos, ele não era alguém que não tinha recursos. Só que ele não sabia quanto ele ganhava, muito menos quanto ele gastava. Mas tem a quarta pergunta. Conseguiu ver ali? Quanto que deveria sobrar? Deveria sobrar alguma coisa? Então, se você sabe quanto você ganha, se você sabe quanto gasta, deveria sobrar alguma coisa? Bom, se você me respondeu não para alguma dessas perguntas, vem a última pergunta. O que está errado? O que será que está errado? O que será que está acontecendo? Sabe, para a gente começar a conversar um pouquinho aqui, eu quero manter essa live mais como uma conversa, né? Eu queria dizer para você o seguinte: a gente nunca ganha tudo que a gente gostaria de ganhar. Pensa comigo. Se você pudesse determinar, pensa agora comigo, se você pudesse determinar um preço do que assim, eu gostaria de ganhar tanto para sobreviver. Imagina comigo, faz esse exercício. Quanto seria que você gostaria de ganhar? Pensou aí? Vamos, vai lá, pensa comigo. Pensou? Pensa o valor aí. Pode ser muitos dígitos, assim, 6 dígitos, assim, tá bom para você? Agora eu pergunto, ganha pelo menos metade disso? Não? Essa é uma realidade do mundo.
no qual nós vivemos. Nunca vamos ganhar tudo que gostaríamos ou precisamos na nossa mente ganhar. Porque nós vivemos uma sociedade consumista. Então, a TV, folhetos, amigos, vizinhos, todos vão te incentivar a comprar. A sociedade vai dizer assim: olha, sucesso, para você ter sucesso, você precisa que compre isso, compre aquilo, adquira aquilo. E tem mais. Se eu e você estamos nos comparando com quem tem mais, isso pode até mesmo ser uma espécie de suicídio. Por quê? Muitas vezes não temos condições de adquirir algo ou fazermos um programa diferente. E aí, sabe o que a gente faz para poder acompanhar essa sociedade capitalista, para, né, poder estar sempre sendo valorizado? Aí vem cartão de crédito, mais conhecido de todos, cheque especial, né, que é o empréstimo ou empréstimo ali no banco, e tudo isso para satisfazer os nossos desejos pessoais, estou sendo redundante a propósito, nossos desejos ou o desejo de outras pessoas. Então meu amigo, é uma sociedade que sempre vai nos incentivar a sempre estar ali. E é por isso que nós temos que fazer uma conta bem simples. Temos duas formas de administrar a nossa vida, e você que está me ouvindo aqui, são duas formas bem simples, tá certo? Primeiro, nós precisamos gastar menos ou ganhar mais. Então, é uma forma muito simples. Ou você gasta menos, ou você ganha mais. São duas formas para você poder ter ali, melhorar a sua vida financeira. Bom, eu não vou te dar dicas aqui de como ganhar mais, vou deixar isso para depois o pastor Tiago falar com vocês, aí eu jogando a bomba para ele, né? Mas hoje eu quero falar com você sobre a questão do gastar menos. Mas gastar menos não no sentido de você cortar tudo, de você não ter mais nada, mas eu quero dar algumas dicas para você poder manter a balança adequadamente, pois essa é a realidade da maior parte das pessoas e talvez seja a sua realidade. Por quê? É como eu disse, é muito simples. E antes de eu passar para o próximo slide, eu lembro que um jovem uma vez me procurou e eu estava falando sobre isso. Ele falou: olha, eu ganho muito pouco. E a gente estava conversando, foi uma espécie de um aconselhamento. E ele falou: eu não sei o que que eu faço. E eu fui conversando com ele. Bom, esse jovem, ele ainda não havia terminado o ensino médio dele, estava concluindo o ensino médio dele, ganhava em torno ali de 1.200 na época que nós conversávamos. E eu disse: olha, meu jovem, existem duas formas, e se tiver algum jovem me ouvindo aqui, né, eu sei que tem algumas crianças ali, alguns jovens. Primeira coisa, uma das melhores coisas que você pode fazer, é uma dica agora como amigo: invista em você. Invista na educação sua, na sua qualificação profissional, porque essa é uma forma de você poder ganhar mais. Isso não significa que você precisa apenas fazer uma faculdade, um doutorado, alguma coisa desse tipo, mas uma profissão, alguma coisa. Nós temos muitos jovens que nos procuram e falam: mas eu preciso. Então, primeira coisa, estude, tenha uma profissão, tenha novos conhecimentos, adquira novos conhecimentos. E foi o que esse jovem fez. Ele estudou, ele se formou, ele montou, nesse caso específico, um pequeno negócio para ele, e ele conseguiu aumentar a sua renda. Isso fez um equilíbrio ali nas suas finanças. Mas talvez você que está me ouvindo não possa ou não tenha condições agora de aumentar. Quem sabe você já chegou no ápice. Quem sabe você já tem uma vida financeira muito boa, pelo menos estável, e tudo que você precisa seja esse episódio baixo, ou seja, essa opção de baixo. Ganhar, ou melhor, gastar um pouco menos. E para isso é muito simples. Por quê? O que que nós precisamos fazer? Tá aí, olha. Fica aquela pergunta: tá, Bruno, eu até ganho de maneira, né, significativa, consigo manter as minhas finanças, mas como que eu administro o meu dinheiro? Afinal de contas, né? Como administrar o dinheiro? O que que eu preciso fazer? Vai aqui algumas dicas básicas. Se você está me ouvindo aqui, tem um lápis, uma caneta, anota isso, tá certo? Marca ali na sua agenda, crianças, exercício para vocês, anotem, são dicas bem práticas, mas que vão fazer toda a diferença e estão de acordo com os princípios bíblicos que temos aqui. Primeira delas, conheça nossas despesas. Quais são as suas despesas? Então, primeira estratégia, e é isso que muitas vezes nós erramos, nós vamos começar do básico. Eu sei que para alguns vai parecer muito óbvio isso, mas o óbvio eu aprendi que deixa de ser óbvio quando nós paramos de falar. Então, você sabe quanto você gasta de água e de luz? Você tem telefone fixo? E o seu celular? E o aluguel? Quanto você gasta de alimentação, roupas e lazer? Você sabe quanto gasta? Anote isso. Existem várias formas, tá? Eu gosto muito de usar particularmente planilhas, eu gosto daquela parte Excel, eu sou meio dessa geração um pouco mais tecnológica.
Mas não tem problema se você gosta de usar papel também. Vai lá, anota. Então, anote quanto que é. Vai, coloca ali. Eu vou mostrar um exemplo para você daqui a pouquinho, tá bom? Mas anote quanto que eu gasto de água, de luz. Por que que eu falo isso? É impressionante que muitas pessoas que conversam conosco, a gente vai conversando, elas não sabem. Elas não sabem quanto custa o aluguel direito, elas têm várias linhas de telefone, não sabem quanto que elas custam. E, ó, atenção, cuidado, para um pouquinho aqui, olha para mim aqui. Cuidado com os pequenos gastos. Isso mesmo. Sabe aqueles pequenos mimos? Aquelas coisinhas pequenininhas que você fala assim, ah, isso não vai fazer diferença? Cuidado. Então, reconhece onde e como você gasta. Em outras palavras, você precisa estudar, né? Tem uma frase filosófica diz, conheça-te a ti mesmo. Quais são os seus gastos? Família, pergunta a você. Primeira coisa, no que vocês de fato gastam? Estude seus hábitos. Há um exemplo bem simples aqui na tela para você que consegue visualizar. Vamos pensar numa gorjeta. Não sei se vocês têm o hábito de dar uma gorjeta, mas vamos pensar numa gorjeta 3 vezes por semana. Você dá R$ 1. Lembra dos pequenos gastos? Olha para cá. Lembra dos pequenos gastos? R$ 1. Coloquei em reais porque eu estou no Brasil, tá? Mas você pode converter para a moeda da qual você está. Vamos pensar em um. Em 20 anos, sabe quanto você gastou? 2.860,32. Muito ou pouco dinheiro? Sabe quanto você gastou em 30 anos? Aproximadamente 45.434,53 centavos. Mas calma, eu não estou dizendo que você não possa dar gorjeta, tá bom? Eu só estou falando para você, tá vendo? Pequenos gastos, apenas R$ 1, apenas $1. Olha só o tanto que dá em 30 anos. Vamos dar um outro exemplo, um lanche. Lanchar é bom, é importante, você tem que ter o seu momento com a família. Mas vamos pensar num lanche bem baratinho. R$ 2,75. Isso mesmo, R$ 2,75. Em 20 anos, sabe quanto foi seu gasto? Se todo dia você gastar esse valor? R$ 81.613,57. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Mais de R$ 80.000. Em 30 anos, sabe quanto que isso deu? Cerca de 288.374,54 centavos. E aí? Dá para fazer alguma coisa com esse dinheiro? Bom, já que eu falei de lanche, vamos pensar numa pizza, certo? Vamos pensar numa pizzazinha ali, ou um dia que você saia, R$ 30, certo? Vamos pensar em R$ 30 um fim de semana. Dá para comer uma pizza com R$ 30 ou US$ 30? Será que dá? Bom, em 20 anos, se todo fim de semana você sair e gastar em torno de 30, você vai ter aproximadamente, uma conta por cima, R$ 148.388,30. Muito pouco dinheiro. Se você fizer a mesma conta para 30 anos, sabe quanto que deu? 524.241,61. É claro que eu coloquei uma taxa de juros aproximadamente de 1% ao mês, se você colocasse esse dinheiro aplicado em algum tipo de investimento que desse. Pouco ou muito dinheiro? Tá vendo quando eu falo pequenos gastos fazem a diferença? Sabe, muitas vezes nós nos preocupamos com grandes coisas, mas são as pequenas coisas que acabam destruindo. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui visitar uma igreja, e é uma igreja de madeira, né? Não sei se vocês por aí têm igrejas de madeira, mas era uma construção muito boa. E um irmão me procurou, um irmão muito simples, estava preocupado porque eles queriam fazer uma reforma, pintar, fazer uns negócios, e ele fez uma observação bem interessante. Ele falou que bem ali no pé tinha alguns cupins. E a preocupação dele era que aqueles cupins, por mais pequenos que fossem, se não fossem tratados, eu acho que é o seu termo correto, eles iriam destruir tudo o que nós poderíamos construir ou que já estava construindo. Pequenos gastos, quando nós não conhecemos o que fazemos, sabe esses pequenos gastos ali, uma gorjeta, uma pizza, um lanche, que nós não anotamos, eu sei, parece muito assim metódico, mas dá uma olhada, o tanto que isso pode fazer diferença na sua vida financeira. E aí nós temos, né, a lição número 2, que são os ladrões. Então, vamos pensar nos ladrões. Quais são os ladrões? São aqueles que literalmente vão estar pouquinho em pouquinho saindo ali. Então, identifique quais contas você pode diminuir. Então, muitas vezes você está apertado financeiramente. É a realidade de muitas famílias. Então, eu pergunto a vocês, todas as despesas, será que isso é uma coisa que você pode diminuir? Pensa aí comigo. Não sei, pensa um pouquinho. Se você for fazer isso em família, minha sugestão, meu conselho,
Convoca todo mundo para um esforço conjunto. Todos fazem parte da família. Estamos todos juntos. Será que existe algo que a gente pode? Uma coisinha pequenininha ali, quem sabe, em vez de todo fim de semana, uma pizzazinha ali, ou um lanche, por que não economizar em pequenas coisas? E acima de tudo, uma dica que meu pai sempre me dava: anote tudo numa caderneta. Todos os pequenos gastos. Por quê? Porque você vai saber onde você está gastando. Eu sei, é muito difícil, mas no começo é difícil, mas tente. Quando você faz isso, você pode, né, usar outros meios, não tem problema, para anotar, né, você gosta de anotar na agenda, no celular, mas você começa a ver, quando você começa a fazer isso, você começa a ver, então, os pequenos gastos, e você descobre que muitas vezes eles estão saindo, né, os ladrões, né, vão roubando aquele pouquinho ali, né, do que nós temos ali. Essa dica é bem interessante. Então, primeira dica, né? Você tem que saber, voltar rapidamente aqui, né? Saiba tudo, saiba as suas despesas. Segunda, verifique quais são os seus gastos. Eu quero mostrar um orçamento para vocês aqui. E eu quero que você que está me vendo aqui na tela consiga ver. Nós temos um salário ali, 2 salários, esposo, esposa. Coloquei alguns valores ali, são valores simbólicos. É claro, eles talvez não reflitam a sua realidade, mas ficam fácil para a gente fazer uma conta. Então, lembra, nós temos 2 princípios. Primeiro princípio, planejamento. Vou repetir de novo. Então, o primeiro princípio que Deus nos ensina é o planejamento. Vai ter uma família, vai manter ela nos caminhos de Deus, então comece se planejando. Financeiramente, ali você tem o salário da esposa e o salário do esposo. Ambos ganham R$ 1.000. Somando os dois, eles ganham 2.000. E eu coloquei aqui aleatoriamente aqui. Então, nós temos uma alimentação, gasto ali R$ 500 com alimentação, uma saúde ali, gasto 90, gasto R$ 200 de educação, um aluguel de 390, 260 ali de telefone, água, luz, gás, pago, tem algumas dívidas ali mais ou menos de 210 e gasto, separei 110. Somando tudo, deu 1.760, sobra R$ 240. Se você olhou esse orçamento, aparentemente está tudo certo, não é isso? Primeiro princípio fala sobre planejamento. Qual o segundo princípio? Isso mesmo. Primeiro, Deus. Você viu que nesse planejamento está faltando alguma coisa? Pensa comigo, amigo. Se nós somos escolhidos por Deus para administrar aquilo que Ele nos deu, se nós somos escolhidos por Deus e devemos colocá-lo em primeiro lugar, onde Deus estaria nesse orçamento? Muitas famílias, elas conhecem o que eu estou falando. E talvez você que esteja me ouvindo, provavelmente saiba fazer isso que eu estou te mostrando. Mas nós esquecemos que primeiro vem Deus. Na prática, nós fazemos do jeitinho que está aí. Anotamos e parece que está tudo bem. Talvez você está me ouvindo hoje, né? E você está pensando, não, está tudo tranquilo, eu tenho tudo controlado, eu anoto, eu tenho planilhas. Só que parece que as coisas não estão andando. A minha vida espiritual talvez não esteja indo ali. Eu pergunto, será que você colocou Deus em primeiro lugar? Sabe, uma coisa que eu aprendi é que antes de fazer esse orçamento que eu fiz ali, antes de começar a distribuir as despesas, você já viu o que está faltando ali? Quando a gente vai em Malaquias 3:10, em outros textos, Deus ele diz que nós devemos trazer a Ele aquilo que é dele. Sabe, eu poderia, eu acho que a semana já dá, o pastor Tiago já deve ter planejado tudo isso, vocês já devem ter ouvido falar, se não vocês vão ouvir falar, de fato, o que simboliza o dízimo na Bíblia, o que simboliza a oferta, e neste momento, e para essa palestra específica, eu não vou falar exatamente sobre isso, mas o princípio por trás do dízimo, basicamente, é o reconhecimento de que ele é o primeiro. Se essa família ganha, teve um rendimento de 2.000, significa que Deus abençoa ela com R$ 2.000 ou US$ 2.000. Mas eu pergunto a vocês, sabe o que que Deus ele pediu? Que nós fôssemos fiéis a ele. E desse valor ele pediu apenas 10%. Sabe, eu vou falar com uma experiência para vocês. A primeira coisa que nós devemos separar é aquilo que é de Deus. E eu tenho comigo bem claro o seguinte: aquilo que não é meu pai sempre dizia, minha família sempre me ensinou dessa forma. Aquilo que não é meu, eu não mexo. E a gente ensina as crianças assim. Então a gente fala, olha, se o brinquedo não é seu, você não pode pegar para você. Não é assim, crianças, que os papais falam? Ó, não pegue aquilo que não é seu, não use. Mas quando a gente cresce,
muitas vezes nós esquecemos dessa parte. Sabe, Deus, ele deu tudo para você. E foi Deus que te deu esse trabalho. Foi Deus que te deu essa função. Foi Deus que deu a casa onde você está. Na verdade, tudo que nós temos pertence a Ele, inclusive a nossa vida. Porque na cruz do Calvário, Jesus morreu para nos salvar. Então Ele fez tudo. Nós somos todos dele. Mas Deus, Ele sabia que nós precisaríamos dos recursos financeiros enquanto estivéssemos nesse mundo. E foi aí que Ele disse, filho, traga a 10ª parte. Traga a minha casa, para que através dela, outras pessoas, a mensagem possa também alcançar outras pessoas. Sabe, nessa família, ela está fazendo tudo certo nessa família. Ela colocou certinho aquilo que ela ganha, ela detalhou todas as despesas. Mas essa família não é uma família que tem dedicado a Deus. Aqui você vai tirar aproximadamente R$ 200, 10%. E essa família agora, uma vez que ela separa essa parte, ela está deixando para Deus agora aquilo que é dela. Sabe, eu sei, envolve fé. Porque se você olhar esse orçamento, sobrou apenas R$ 240. E como eu disse, primeiro, Deus. E aqui vai a primeira atitude de fé. Sabe, eu sei que meu tempo é curto, mas eu queria conversar uma coisa com vocês. Quando você vai para a Bíblia, ali no povo de Israel, você vê que o povo de Israel contribuía com ofertas. Dá uma olhadinha depois no Antigo Testamento e olha. Eu lembro que eu sou muito curioso, bem curioso, e eu fui atrás de quanto mais ou menos a proporcionalidade de oferta que eles davam. E eles não ganhavam dinheiro igual a gente ganhava. Eles viviam, era né, de maneira geral, era aquilo que eles colhiam e tudo mais. Fazendo uma conta proporcional, Israel chegava a doar de oferta aproximadamente 70%, ou quase 70% de tudo que eles recebiam. Isso mesmo. Fora os dízimos, eles ainda davam tudo aquilo. E sabe o que é interessante? O próprio Davi, uma vez falou, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Olha novamente para aquele valorzinho ali. Na hora que você faz tudo isso, tirar R$ 200, talvez faça você duvidar da sua fé. Mas sabe, eu falo por experiência. Eu conheço um Deus que jamais deixou o justo desamparado. Não se trata de dinheiro, se trata de fé. Começou a entender como tudo afeta? Muitas vezes, famílias, nós deixamos Deus em segundo plano. Muitas vezes nós paramos, fazemos até o culto com a nossa família, nos reunimos em pequeno grupo, mas ao traçar os nossos gastos ali, deixamos Deus de parte. Agora eu pergunto a você, pode Deus abençoar alguém que não quer receber ou não confia nas suas bênçãos? Sabe, amigo, ali eu aprendi o seguinte, e vai uma dica que eu pratico. Antes de fazer o seu orçamento de despesas, separa aquilo que é de Deus. Quer ter uma experiência mais vívida com o Senhor? Tá vendo? São 240 que sobraria. Tire esse valor para Deus, tire o seu dízimo ali, tire a sua oferta e chegue para Deus e diga, Senhor, agora é o Senhor. Fé. Existem várias definições, mas fé é crer que aquele que esteve comigo no passado, que nunca me desamparou, que conhece o meu presente e o meu futuro, não larga minha mão. Sabe, amigo? Tá vendo aqui? Esse é o primeiro passo. Controle, gaste, mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E vou te contar um spoiler. Faça isso, experimente, e você vai ver como o nosso Deus é maravilhoso. Mas eu quero dar algumas outras dicas para vocês e a gente já está finalizando, tá bom? A terceira dica, e talvez essa seja um pouquinho difícil, nós temos que reeducar o nosso bolso e os nossos hábitos. Existem duas coisas simples que nós temos que entender. Existe o desejo e a necessidade. O desejo é aquilo que eu quero. Então, eu quero. Meu sonho é, sei lá, eu que gostaria de andar em uma, sei lá, queria comprar uma Ferrari. Eu gosto desse carro, muito bonito ele. E tem a necessidade. Então, quando falamos sobre prioridades, eu tenho que priorizar primeiro aquilo que é necessidade. E eu devo planejar o desejo. Então, um exemplo. Eu desejo
e, né, mais à frente, fazer uma visita a vocês. E aí, vocês me recebem? É um desejo que eu tenho. Eu só, já me chamaram, olha só que legal. E aí, o que que eu faço? A necessidade é uma prioridade. Então, por exemplo, eu tenho a necessidade de me alimentar. Então, eu vou lá e vou priorizá-lo. Só que eu vou separar uma parte para o meu desejo. Por isso que é importante você saber exatamente onde você gasta, saber quais são os ladrões e verificar se é possível não ganhar mais ou não. E uma vez que você tem isso, o que que você faz? Você deve separar uma parte, fazer a famosa poupança, né? Guardar algo, fazer um orçamento ali do qual você guarde parte disso, aplicado ou não no banco, é você que escolhe. Só que entenda, evite, aqui está uma dica que muitos, né, especialistas estão dando, evite ter o banco como seu sócio. O que que significa isso? Ficar toda hora pegando emprestado do banco, sabe? Vou lá e pego com ele. Se você quer ter um sócio, o seu sócio tem que ser Deus. É Ele que vai te ajudar e estar ao seu lado. O banco, exceção de coisas maiores, é claro que você pode sim utilizá-las, não há nenhum problema, mas evite, sabe, ficar pegando, entrando no cheque especial, pegando cartão de crédito ou pegando dinheiro emprestado, certo? Para isso, você vai precisar passar por uma reeducação. Quanto tempo demora isso, Bruno? Então, depende. Depende. Porque você vai precisar reeducar os seus hábitos. Então, por exemplo, tá com fome? Dica prática. Se você for no supermercado, tudo vai te parecer ótimo. E você vai estar com fome e você vai acabar consumindo ou comprando algo por impulso. Outro ponto, né? Quando você vai sem dinheiro para uma loja, isso é difícil, né? Ter dinheiro assim, mas evite, pesquise o preço, sabe? Quando a gente faz pesquisa de preço, né? Um objeto que está um valor, e hoje nós temos a internet que nos auxilia, você pode verificar se aquilo de fato está mais alto, mais baixo, se compensa ou não compensa. Faça aquela famosa pesquisa, né? Eu não sei se acontece igual a mãe de vocês, mas minha mãe, quando eu queria algo e ela via que estava muito caro, ela dizia assim: meu filho, na volta a gente compra. E eu estou até hoje esperando essa volta, né? Mas assim, pesquise, verifique. Dá uma olhada, vê ali. E uma terceira dica, né? Ou melhor, uma frase ali, né? Mudar não é coisa fácil. Você precisa de disciplina. É igual praticar esportes. Ou melhor, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu e ele me diz uma frase muito legal. Eu não tenho um hábito, não sei se acontece com você, de beber muita água. Deixa eu até beber um pouquinho aqui. E eu tenho que ficar me controlando, né? Fazendo uma política. Me politicando ali, né? Me policiando para poder beber água. E ele virou para mim e virou assim: Bruno, beba água, como se fosse um remédio. Remédio você não toma porque você gosta, muitas vezes, mas você toma porque é obrigado a tomar. Então, no início, faça igual remédio, vai e faz. No caso da água, toma como se fosse um remédio, tem que tomar, vai lá e tome. Assim também um hábito. Você vai desenvolvendo, muitas vezes você precisa fazer porque tem que fazer. É disciplina, é força de vontade. E escolher ter finanças adequadas, meus amigos, você vai ter que. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. É igual remédio. Eu não sei se tem alguém que gosta de remédio, mas faça porque tem que fazer. E uma das últimas dicas que eu daria para vocês, eu tentei resumir aqui, é acompanhe o seu desempenho. O que que eu faço? É uma coisa que eu faço mesmo. Eu gosto de usar muito planilha Excel. Eu sempre salvo meus gastos ali bonitinho, mas eu não jogo fora do mês passado. Eu verifico lá. Então, esse mês eu ganhei tanto, principalmente se você trabalha como, né, freelancer, autônomo, tem outras fontes de rendas, né, isso vai te ajudar bastante. Então, esse mês eu ganhei X, gastei Y e fiz isso, isso, isso. Não joga fora isso, guarda, e no outro mês você faz a mesma coisa e compara. Talvez você chegue a uma conclusão, que mês passado você fez a mais, esse mês você fez a menos, ou então que você está gastando a mais ou a menos. Qual que é o seu objetivo? Ter sempre dinheiro para sobrar, principalmente para emergências. Quer começar uma dica muito boa? Comece uma pequena poupança, guarde lá um dinheirinho, né? Põe uma meta, sei lá, 50, põe 50 ali, guarde para imprevistos. Todo mês faça isso. Reúna a família, compartilhe a ideia, reavalie, vocês são família. Então, reúna a família, conversa, olha, nós estamos gastando muito nisso, ou nós conseguimos economizar isso. Uma dica para quem tem crianças, celebre com eles, eles amam participar disso, tá? Meus meninos gostam, olha, esse mês nós conseguimos economizar, eu gosto até de beneficiar eles, dar um brinde, alguma coisa. Partilhe momentos positivos com a família de vocês. E eu queria finalizar com esse texto.
Esse texto é de Ellen White, mas ele é um texto um pouquinho duro, mas ao mesmo tempo, ele é um texto que nos faz refletir sobre o nosso propósito aqui neste mundo. Eu vou ler para você e gostaria que você prestasse muita atenção. Para um pouquinho e olhe para esse texto, leia comigo, acompanhe. Ela diz o seguinte: se os homens forem infiéis a dar a Deus o que é seu, ele lhes retirará sua bênção e não terão por muito tempo a bênção daquilo que o Senhor lhes confiou. Sabe, Abraão, quando esteve nesse mundo, e eu gosto muito da história de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus para ser uma bênção. E ele não deveria apenas receber a bênção de Deus. Se você leu a história de Abraão, você vai ver que ele é um homem muito rico, ele teve muitas posses. Ele foi um homem que viveu nesse mundo e podemos dizer que ele é um dos homens mais ricos da sua época. Pois bem, a ordem de Deus para Abraão não foi: Abraão, receba as bênçãos. Ele disse: Abraão, sê tu uma bênção. Talvez você está me ouvindo aqui nesse dia, eu não sei se é de dia, se é de noite, eu não sei se essa transmissão vai te chegar em que momento. Mas esse texto, ele diz que Deus está disposto a nos dar bênçãos. Só que ele faz uma advertência. Muitas vezes você que está me ouvindo aqui tem esquecido de Deus. Talvez você tenha deixado Deus de lado. Talvez Deus continuamente tenha te dado inúmeras bênçãos, querido amigo. E para pensar o tanto que Deus te deu. Uma família linda, filhos saudáveis, uma casa confortável. Quem sabe ele te tirou de um lugar que não era tão bom e te colocou num lugar maravilhoso. Pare e pensa um pouquinho. Pensa até onde você chegou nesse momento. Tá lembrando das coisas que você passou? Até aqui o Senhor lhe trouxe. Mas talvez Deus não tenha lhe trazido ou lhe levado aonde você está, única e exclusivamente para que você se aproprie das bênçãos e diga no seu próprio peito que foi você que fez. Nesse texto, ele adverte que ele está disposto a derramar bênçãos para que você seja uma bênção, como foi Abraão. Mas, amigo, não retenha a bênção de Deus. Se por algum motivo você tem sido infiel ao Senhor, se por algum motivo você tem deixado não apenas o dízimo, como o seu pacto com Deus de lado, se você não tem praticado o orçamento e as dívidas têm tomado conta da sua família, tirado a sua paz, eu vim aqui te dizer apenas uma coisa: Deus te escolheu para ser uma bênção. Essa advertência está dizendo que Deus ele pode retirar uma bênção, mas se você está me ouvindo hoje, é porque Deus te escolheu e Ele não quer tirar essa bênção, mas depende apenas e exclusivamente de você. Eu não sei se no decorrer dessa pequena palestra você viu que seus erros estão sendo porque você não está anotando. Quem sabe você não tem um hábito de planejar, não é isso? Ou quem sabe, né, você simplesmente tem deixado os ladrões levar tudo, né, os pequenos ladrõezinhos das nossas finanças. Ou quem sabe, o pior de tudo, Deus não tem sido o primeiro. No dia de hoje, eu quero apenas dizer para você: Deus está te dando uma segunda chance para que você seja uma bênção. E a pergunta que eu lhe faço é: queres tu ser uma bênção? Ou será que o Senhor terá que dar essa bênção para outro? Sabe, eu queria orar. Eu posso fazer uma oração, pastor, antes da música? Eu queria orar por você. Por você que, enquanto eu falava aqui, Deus talvez tocou o seu coração, te mostrando que tudo que você precisa é priorizar mais Ele. Para você que não tem administrado os recursos que Deus tem dado a você, eu queria orar por ti e peço que você feche seus olhos nesse momento. Oremos, Pai. Deus, antes de mais nada, nós queremos agradecer. Agradecer porque o Senhor tem derramado inúmeras bênçãos sobre cada um de nós, Pai. Talvez hoje alguns dos que estão me ouvindo aqui pararam para refletir em alguns minutos e viram tanto que o Senhor tem sido bom com eles, Pai. Sabe, o Senhor tem derramado tantas bênçãos sobre a nossa vida. Ao olharmos para os nossos filhos, ao olharmos para a nossa vida,
Vimos o quanto o Senhor tem sido misericordioso para conosco, Pai. E somos gratos a Ti por isso. Mas, acima de tudo, nós queremos agradecer pelo dom da salvação, Pai. Porque nada merecíamos, mas mesmo assim o Senhor enviou e ofertou e enviou o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, Pai. E nesse momento nós queremos agradecer. Mas, Pai, também queremos pedir perdão, Senhor. Perdão porque temos sido, talvez, péssimos mordomos, Pai. Sim, o Senhor nos incumbiu de cuidar daquilo que o Senhor deu a cada um de nós, Pai. Mas temos deixado de lado, Pai. Temos gastado com aquilo que não lhe agrada. Talvez, Pai. Temos até recebido muito, mas temos gastado com aquilo que não tem proveito algum para Ti. Alguns de nós, talvez, temos até tudo anotado. Sabemos o tanto que ganhamos, sabemos tudo o que precisamos fazer, mas temos deixado o Senhor em segundo plano, Pai. E agora, nesse momento, nós estamos aqui para pedir perdão, Pai. Perdão por não sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Perdão. Perdão por não sermos o exemplo que precisamos ser para as nossas famílias. Perdão por ter gastado com aquilo que não lhe agrada, Pai. Mas cremos que o Senhor é um Deus que nunca desiste de nós, Pai. E aqui estamos para rogar ao Senhor que nos ajude, ó Pai. Nos ajude a colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Se temos falhado, seja com culto doméstico, seja, ó Pai, nos dízimos e ofertas, seja, ó Pai, em te servir na tua igreja, sim, Deus, não importa no que estamos pecando contra ti, nós apenas pedimos, ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a voltarmos e sermos aquilo que o Senhor tanto sonhou para nós, Pai. Se existe nesse momento alguma família que talvez esteja acabando, sendo destruída por causa de dívidas, ó Pai, nesse momento oramos por ela, Pai, para que seu Santo Espírito toque no coração dessa família, para que ela possa ser recomposta, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Salve-os, ó Deus. Que o Senhor permita que eles possam se reconstruir, que a tua graça possa recair sobre eles, ó Deus, e eles enxerguem que a solução que eles tanto têm buscado está única e exclusivamente em Ti. Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, pois cremos que o Senhor é a resposta das nossas orações, e apenas o Senhor não apenas irá nos salvar, como irá restaurar-nos, e é em Teu nome, e crendo em Jesus que pedimos. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Agradecemos a sua bela explanação. Cada dia, assim, eu não me canso de ouvir sobre esta aula, porque a gente aprende cada vez mais, né? Eu já vi que eu já tenho que reajustar algumas coisas para ir de novo, que escapuliu, tem que voltar. Então, desde já, eu agradeço aqui pela Igreja de Horskamo, né, pela sua bela palestra, e que venha nos visitar, né? Vamos aguardar, que não demore Está nos tanto quanto o pastor planos. Tiago. A Vai no gente orou orçamento muito pelo aí. pastor. Pode, então, passa a palavra para o Érico, para o pastor, quem for tomar. Então, muito obrigada desde já, tá? Orando eu recebo mais poder. Orando me entrego ao meu Deus. Orando me esqueço até do mundo. Sinto paz em um segundo. Sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu.
fluir.